bola na rede, mais 2, mais 3 pontinhos em casa. Conforme o prometido na quinta-feira, vamos anunciar bons resultados na segunda-feira. Foi o que aconteceu, né, João Paulo Messer? Boa tarde, meu caro Renato Sebensati. Boa tarde, meu caro João Paulo Messer. Tudo de bom, astral, Criciúma assim, Ponteira. Questão de número de gols, né? Senão estaríamos na ponta de cima. Olha que a gente viveu um tempão na ponta de baixo da tabela. E aí não sabe o que é isso. João, mas não é só a questão da vitória, da construção de 7 pontos em 9 disputados, o que é um número que surpreende até o técnico Paulo Baier. Ele falou isso, né, depois da vitória 2-1 diante do Aimoré. A consistência que a equipe vem apresentando. No comando do Paulo ainda não perdeu, são 5 jogos sem nenhuma derrota. E mais importante, que eu trago do final de semana, a confirmação do presidente Anselmo Freitas, que o Criciúma vai voltar a disputar a Copa Santa Catarina. O que é a Copa Santa Catarina? É vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. É a Copa do Brasil que está equilibrando as finanças do clube. Então, a vitória veio dentro de campo e fora dela, João. Agora, tem toda a lógica em disputar essa competição, né? Não. Afinal de contas, você está pagando salários, jogadores, tem tudo, tem que render, né? Para o torcedor ter uma ideia, João, o Criciúma entrou na Copa do Brasil porque a fatalidade da Chapecoense ser campeão da B, a Chapecoense entrou com a vaga de campeão da Série B. E foi lá na frente, o Criciúma já tinha aberto mão da Copa Santa Catarina, que o Joinville ficou com a vaga e entrou. Então, se a Chapecoense não tivesse sido campeã na última rodada, o Criciúma teria deixado de arrecadar este ano mais de 4 milhões de reais. Vamos olhar os lances do jogo, como foi no último... aliás, que horáriozinho, hein? 11 horas da manhã. Para quem tá em casa ali, churrasquinho e tal, vai bem, é uma né? boa ouvindo. Vamos assistir o 2-1 do Criciúma em cima do Ipiranga de Erechim. A última conversa antes do jogo já mostrava um time diferente. Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Tigre se impôs diante do Ipiranga. Era o momento de confirmar a boa fase. E logo aos 6 minutos, Eduardo criou a primeira chance de gol. Aos 16, foi a vez de Dudu Figueiredo assustar. Mas aos 22, o gol finalmente saiu. Igor, uma das caras novas do time, recebeu na entrada da área e soltou o pé para abrir o marcador. O Ipiranga até tentou equilibrar o jogo, mas foi o Tigre que ampliou. Depois da boa jogada de Claudinho, a bola sobrou para Dudu Figueiredo, que bateu no cantinho e fez 2-0. E Dudu quase fez mais um aos 44. Na segunda etapa, o Ipiranga queria diminuir o prejuízo e quase fez depois da bomba de Mikael, mas Gustavo salvou. O time gaúcho ainda conseguiu diminuir aos 32 com Quirino depois do cruzamento pela direita. Mas no fim, vitória tricolor que deixa o time na vice-liderança. Com o resultado, o Tigre já abre 3 pontos para o 5º colocado. Graças a Deus nós sabíamos, né, que ia ser difícil, um adversário com muita qualidade, um adversário duro, mas graças a Deus conseguimos implantar o nosso jogo, fizemos um excelente primeiro tempo onde conseguimos fazer 2 gols. Segundo tempo a gente sabe que ficou um pouquinho abaixo daquilo que a gente pode esperar, né, da nossa equipe, mas o importante é sair com a vitória, o importante é que a gente conseguiu mais 3 pontos, né. E a sequência positiva surpreende até mesmo quem está no comando. Tá até além da expectativa, né? Porque no início a gente teve muita dificuldade, né? Até entrosamento da equipe, né? Então nós estamos vivendo um momento muito bom, conseguindo os resultados, né? 2 vitórias dentro de casa, um empate fora, sem perder. E estamos no caminho certo. E aí, como é que dá para resumir tudo isso para o nosso telespectador, Renato? Bom, João, Série C de Campeonato Brasileiro, você não vai jogar bonito, você não vai sobrar em relação ao adversário, não. Nós estamos falando de Série C de Campeonato Brasileiro. É muita transpiração que tem que ter. O Criciúma fez um primeiro tempo muito bom, abriu 2-0. Acho que o Paulo Baier errou numa alteração que fez, tirou o Eduardo do time, colocou um atacante para tentar contragolpear, fazer 3-0. O adversário povoou o meio-campo, cresceu, fez o gol. O Criciúma colocou o terceiro zagueiro para se precaver na bola alta e terminou sendo encurralado pelo adversário. Mas não era qualquer adversário. Estava aí o até então líder do grupo
B da Série C do Campeonato Brasileiro, que havia ido a Mirassol e vencido Mirassol e Mirassol. Então, é um time que você tem que respeitar. Mas acho que o Paulo não foi feliz na mudança. Assim como não deu resultado no jogo em Porto Alegre. Mas os números, eles são excelentes. Aliás, por falar em números excelentes, vamos explicar isso olhando a tabela de classificação? Opa, interessante. Faz tempo que eu não vejo uma tabela do Criciúma assim. Aqui é o grupo A, que vai cruzar com o pessoal classificado do grupo B. Mas não interessa muito pra gente. Nós temos Volta Redonda, Manaus, Altos e Floresta que estariam se classificando aí. E aí você vê a diferença no grupo do Criciúma, Novo Horizontino e Criciúma, 7 pontos. E a diferença, por que o Novo Horizontino está em primeiro e o Criciúma está em segundo? Pelo saldo de gols. O Criciúma tem 2 gols a menos que o Novo Horizontino. O Novo Horizontino ganhou do Ituano de 4-1 e acabou fazendo essa diferença. Mas não importa. Classificam 4. Hoje estariam se classificando após 3 rodadas. Novo Horizontino, Criciúma, o Ipiranga e o Botafogo de São Paulo. O Figueirense, 4 pontos, Mirassol 3. O Mirassol tem um jogo a menos, então ele pode, vencendo esse jogo, fazer 6 pontos e entrar ali. Mas nada que... O Oeste também, né? Isso, o jogo é Mirassol e Oeste. Né? O máximo o Oeste chegaria a 4 pontos. A decepção é o Paraná, clube, tradicional clube do futebol brasileiro, que disputou Libertadores. Aí com 1 pontinho, empatou com o Figueirense nessa rodada. E o Ituano, do Mazola Júnior, que você bem conhece. Estreou com 0-0 contra o São José de Porto Alegre. O Criciúma, o fato é, se credencia, né, João, e ouvintes e telespectadores, a brigar. Brigar por uma das 4 vagas. Está mostrando isso, está muito claro. Joga contra o Oeste, próximo jogo, o time do Roberto Cavalo, né, que é um conhecido do torcedor do Criciúma, fez história por aqui. Então, tá se credenciando a brigar. Agora, é longo o campeonato, são 16 rodadas, tem que classificar entre os 4. Depois é outro campeonato, aí vai cruzar com a turma de lá, mas aí é uma outra história. E repito aqui a boa notícia dada pelo presidente Anselmo, que o Criciúma vai voltar a disputar a Copa Santa Catarina, que é o caminho mais curto, o único caminho a chegar à Copa do Brasil. Quem ganha a Copa Santa Catarina ganha a vaga da Copa do Brasil. O que é essa Copa e quando ela é disputada? Ela é no segundo semestre. Segundo semestre. Segundo semestre Quem já. Disputa, ela é aberta. O Joinville, por exemplo, disputou a do ano passado, ganhou a vaga da Copa do Brasil. Foi Concórdia e Joinville a final. Quem ganhava disputaria a Copa do Brasil. É uma seletiva para a Copa do Brasil. É uma seletiva só para isso. Só que ela tem umas limitações. Só pode 5 jogadores acima de 23 anos. Ela tem algumas questões. Ela é feita para revelar jogador. E é claro, normalmente quem já tem vaga na Copa do Brasil não disputa. Mas, como o Criciúma não terá a vaga o ano que vem, ele vai entrar, o Joinville vai entrar, que também não tem, enfim. A gente vai ter, vamos dizer, o Figueirense também deve entrar. Briga de cachorro grande na Copa Santa Catarina.